Opa, tudo bem com vocês? Aí pessoal, estamos na aula 4, observação. Essa aula é a aula, de longe, a mais importante. Então eu quero que você dê um like no vídeo aí. Me fale nos comentários se você está respondendo as perguntas dos exercícios, você imprimiu a apostila, porque nós chegamos numa fase do curso onde você vai colocar na prática tudo que você está aprendendo, certo? Espero que até agora isso já tenha, até a aula 3, já tenham transformado a maneira que você olha a Bíblia aí. Só que hoje, pessoal, não sei quanto tempo vai ser essa aula, vai ser uma aula provavelmente longa, só que eu vou bater detalhe por detalhe. E a partir dessa aula, se você praticar muito o que você vai aprender nessa aula, precisa praticar, as outras vão ser mamão com açúcar, porque as outras são apenas a continuação disso daqui. Na verdade, fazendo a observação da maneira correta, as outras partes são meio que automáticas. Então você precisa ter muita atenção nessa aula, assisti-la diversas vezes e praticar tudo que você vai aprender aqui muitas e muitas vezes. Se tiver dificuldade, me chama no direct do Instagram, Abner de Ramos, está aí na tela, que eu te auxilio de alguma forma, claro. E vamos para cima aí. Então vamos embora. Bora lá. Ok, pessoal, vamos lá. O que é observação? O propósito da observação é saturar-se do conteúdo da passagem da Escritura. Ficar tão familiarizado quanto possível com tudo que o escritor bíblico está dizendo, explícita ou implicitamente. O que significa isso? Nós somos acostumados a ler a Bíblia no automático, pega um texto, lê, fecha a Bíblia ou ler tipo 2, 3 capítulos de uma vez, e nós não ficamos ali para saturar. O que é saturar? É passar, ficar muito tempo, encher demais. Quando você está saturado de comida, é que você comeu muito a mesma coisa, muito daquilo. Então é você se saturar da mesma passagem da Escritura a ponto dela entrar em você e fazer parte de você e você fazer parte dela. Você fica familiarizado com a passagem. É uma passagem que você vai ter de cor, é uma passagem que você vai compreender, é uma passagem que você vai saber explicar para outra pessoa de tão familiarizado você ficou com a passagem. Então, você vai precisar compreender também o que está explícito na passagem e o que está implícito na passagem. Por exemplo, não vos embriagueis com o vinho. O que está explícito? Está explícito sobre embriaguez, ok? Não está explícito sobre proibido beber vinho ou qualquer bebida alcoólica. Está explícito não embriaguez. Porém, não está explícito que não vos embriagueis com cerveja, não vos embriagueis com pinga. Está ali vinho, certo? Mas o que está implícito na passagem? O que está implícito é que ele está falando sobre qualquer bebida com álcool. Não existia cerveja na época, não existia pinga na época. Então, assim, está implícito até a questão de narcóticos que fazem mal ao seu corpo, que te tiram da lucidez. Então, aquilo que está explícito e o que está implícito no texto vai ficar claro para você se você se saturar do conteúdo do texto. Compreende? Então vamos lá, vamos continuar. O que você vai precisar responder para si mesmo nestas saturações que você vai fazer, nessas leituras que você vai fazer? Você vai precisar compreender quem está escrevendo o texto e para quem está escrevendo o texto. O que ocorreu para que esse texto fosse escrito? Onde esse texto foi escrito? E para as pessoas que forem escritas, onde essas pessoas residem e onde elas estão no momento. Quando foi escrito? Ou seja, o que estava acontecendo quando foi escrito, por que foi escrito e como foi escrito. Então você vai precisar responder essas perguntas para si mesmo nessa observação e isso vai deixar claro para você no texto o significado dele, que aí entramos no outro passo, que é o passo da interpretação. Vamos lá? O que queremos observar? Queremos observar 2 pontos, pessoal. Contexto histórico e contexto literário. Abner, qual é a diferença dos dois? Vou te explicar. Contexto histórico tem a ver com a época, cultura do autor e seus leitores, ou seja, os fatores de localidade, de política, de ocasião, de motivo do porquê o livro foi escrito, gênero do livro e entre outras coisas. Então, assim, tudo que tem a ver com a cultura da época, um contexto social da época.
Então você vai precisar descobrir esse pano de fundo para que faça sentido o texto para você. Então você vai descobrir o que o autor quis dizer naquela época, dentro daquela cultura, para depois você contextualizar para a nossa época e para a nossa cultura. Compreendeu? Então isso é o contexto histórico. E o contexto literário é: as palavras só fazem sentido dentro das frases, e na sua maior parte, as frases na Bíblia somente têm significado em relação às frases anteriores e posteriores. Então, no contexto literário, eu dei um exemplo para você já nas aulas passadas, que eu vou usar esse exemplo hoje aqui na prática, que é o do tudo posso naquele que me fortalece. Então as pessoas pegam uma frase fora do contexto literário. O que é o contexto literário? As frases que vêm antes dela, as frases que vêm depois, o capítulo que vem antes, o capítulo que vem depois. Quando a gente compreende que Paulo fala: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, aprendi a viver contente se eu estiver com fartura ou se eu estiver passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, aí sim você compreende o que realmente o autor quis dizer. Só se você ler o contexto literário, que é o texto dentro de um contexto das frases anteriores e das frases posteriores. Entendeu? É isso que é o contexto literário. Vamos lá. Como observar? Nós vamos encontrar todas essas informações do livro em questão, que irá ler através da leitura da introdução do livro, esboços, estudos, vídeos e tudo que for necessário. Então, o que é isso? Você vai ler o livro, por exemplo, eu vou usar um exemplo de um livro aqui que só tem um capítulo, senão não ia ficar muito grande, gente. Então, o livro Filemão é um livro de um capítulo. Antes de você ler o livro de Filemão, que é um livro do Novo Testamento, primeiramente, você vai encontrar todas as informações desse livro. Quem escreveu o livro? Para quem escreveu o livro? Por que escreveu o livro? O que ocorreu para que o livro fosse escrito? Como foi escrito? Quando foi escrito? Tudo sobre o livro de Filemão antes que você venha ler o mesmo. Compreende? Ler toda a argumentação do texto que deseja observar. Então, se você quer compreender um versículo de Filemão, já que tem um capítulo só, leia o capítulo inteiro. Compreenda toda a argumentação do autor para depois você tentar compreender aquele pequeno texto. Entendeu? E depois você vai ler esse texto de diversas traduções, fazer comparações dessas traduções para assim chegar numa melhor compreensão do texto. São essas três formas que a gente vai usar e você vai ver que vai ser eu vou usar uma ferramenta aqui com você que vai ser magnífica, vai tornar isso muito simples para você, tá bom? Formas de fazer isso. Ler a introdução do livro, que você encontra a introdução e o esboço do livro em bíblias de estudos ou livros específicos de estudo panorâmicos, e existem sites também. Então isso aqui é ler aquela introduçãozinha do livro que vem antes de bíblias de estudos, que vem... tem livro específico como o livro Através da Bíblia Livro por Livro, que é o nome do livro, é Através da Bíblia Livro por Livro, do Meyer Perman. Tem um livro também que é Estudo Panorâmico, tá? São livros que vão te contar a introdução, o esboço do livro em questão que você vai ler. Então você ler essa introdução e responder aquelas perguntas, quem, o que, quando, enfim, isso já vai tornar para você extremamente simples o conteúdo do livro. O outro, que é o que nós vamos fazer junto aqui, é a ferramenta Bible Project, que é usar a ferramenta do vídeo do Bible Project é perfeito para poder visualizar o contexto do livro em forma animada. Você vai ver que tem uma forma animada de ver o contexto dos livros. Você vai ver aqui comigo, eu vou fazer na prática com você. E outra questão é a pesquisa pessoal, onde você vai em diversos livros. Por exemplo, o livro de Hebreus, exemplo, é um livro de 13 capítulos, se não me engano. Tem um livro que é a introdução ao livro de Hebreus, que só o livro é grosso desse tamanho, só para a introdução desse livro, que é escrito por um teólogo. Você pode fazer uma pesquisa pessoal. Cara, eu vou ler todo esse livro da introdução do livro de Hebreus para depois ler o livro de Hebreus. Depois eu vou ler o livro de Hebreus, lendo esse livro junto. E a pesquisa pessoal sua. E quanto mais você tem curiosidade, quanto mais você tem desejo, mais você vai buscar. E quanto mais você buscar, mais conhecimento você vai ter. Entende? Então aí é uma pesquisa pessoal, ela é livre para você fazer o que quer. Então, ler a introdução do livro, usar a ferramenta do Bible Project, o vídeo, e fazer uma pesquisa pessoal. Gente, existem diversas outras formas. Eu estou tentando fazer o mais simples possível para você que está começando, certo? Vamos lá. Comparar traduções. O que é comparar traduções? Nós já vamos para a aula prática, gente. Calma.
Sabemos que os textos bíblicos não foram escritos na língua portuguesa, ok? A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, com algumas seções em aramaico. No caso do Novo Testamento, ele deve ter sido escrito em sua totalidade no grego. Então, assim, existem diversas linguagens bíblicas diferentes para tentar traduzir o texto que vem do hebraico, o texto que vem do grego, tá? Então, por isso, existem a linguagem de hoje, a nova versão internacional, a João Ferreira de Almeida Fiel, a texto original, a nova versão transformadora, a Bíblia, a mensagem. São tudo traduções diferentes que vêm para trazer uma melhor compreensão daquele texto do hebraico para o português, daquele texto do grego para o português, certo? Vamos lá. Comparar traduções, continuando nesse ponto, por isso existem diversas traduções dos textos bíblicos. Traduções mais formais, traduções mais dinâmicas e paráfrase. Traduções mais formais. As traduções formais estão mais alinhadas na Almeida Corrigida e Fiel, João Ferreira de Almeida Fiel ao texto original, Almeida Revista e Atualizada. Então, se você vai encontrar na sua Bíblia, lá no início da Bíblia vai estar lá ACF, Almeida Corrigida e Fiel. ARA, Almeida Revista e Atualizada. Então são linguagens, você vai encontrar assim nas primeiras páginas da sua Bíblia. Olha aí, nas primeiras páginas da sua Bíblia você vai encontrar que a linguagem de tradução da sua Bíblia, essa linguagem é uma linguagem mais formal. A linguagem formal, qual é a diferença dela? A linguagem formal, o autor, o tradutor, ele não se preocupa em fazer com que o texto se torne simples para quem está ouvindo, que é o português. Para nós, brasileiros. Ele vai trazer a linguagem do mais parecido com o hebraico possível. Por exemplo, então o Davi disse assim, em um dos textos de Salmos, Senhor, fortaleça o meu chifre. Para nós isso não faz sentido nenhum, fica até estranho, né? Fala a verdade que não fica estranho. Porém, naquela época, para o povo hebreu, chifre significa força. Então, o tradutor formal vai traduzir da mesma forma que Davi disse: Senhor, fortaleça o meu chifre. Mas o tradutor que tem uma tradução mais dinâmica, ele vai traduzir de uma forma que torne-se mais compreensível para nós. Então será: Senhor, me dê força. Senhor, me fortaleça. Nós vamos compreender que é o significado, mas ele difere um pouco daquilo que é original. Então é a diferença de formal e dinâmica. E tem as paráfrases, que é aquela que torna a linguagem mais simples ainda. Por exemplo, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, já está beirando uma paráfrase. A Bíblia, a mensagem, que é essa Bíblia aqui, ó, ela está aqui do meu lado, deixa eu pegar. Essa Bíblia aqui, ó, ela é uma paráfrase, porque é uma linguagem mais atual do que a linguagem de hoje. É uma linguagem, eu amo essa linguagem, mas eu não uso ela como a minha linguagem de fundamento. Por quê? Porque ele muda muitas palavras. Então eu gosto de uma linguagem específica, que é a NVI, e uso outras linguagens para ir comparando e comparando. Tenho diversas linguagens, eu tenho um programa aqui que você vai ver que eu uso com diversas linguagens, que você também vai poder ter esse programa. É um programa gratuito para quem tem desktop, né, computador ou notebook. Não tem para celular. Então, mas celular tem diversos aplicativos gratuitos com diversas linguagens. Então essa é a diferença de tradução formal, tradução dinâmica e paráfrase, certo? Um grande ponto da observação é comparar o máximo de traduções que puder no texto que está estudando. Isso fará com que o entendimento do texto se abra totalmente, pois poderá ler o mesmo texto de diversos pontos de vista e chegar à conclusão do seu ponto de vista e do que Deus está querendo falar contigo. Então, dizem alguns historiadores, alguns estudiosos da vida de homens como Charles Spurgeon, diz que ele estudava um texto e lia o mesmo texto por 50 vezes seguido antes de começar a elaborar o sermão para pregar. Então entenda, ler 50 vezes o mesmo texto em diversas linguagens diferentes, em diversas formas diferentes. Hoje nós temos Bíblia em áudio, temos diversas ferramentas para que o texto para que você se sature daquele conhecimento, daquele texto, certo? Isso é fazer uma observação, ok? Vamos lá, passo a passo para fazer sua observação. Primeiro, você vai investigar, encontrar todas as informações do livro até que todas as perguntas sejam respondidas, ler o livro inteiro para compreender toda a argumentação do autor e comparar as traduções. São esses 3 pontos para fazer na observação, certo? Ok, vamos para a prática então? Vamos lá. Eu vou aqui me arrumar, mas você vai ver direto passando para a prática.
Então, pessoal, aqui, ó, nós estamos no YouTube, tá? Eu vou digitar, ó, o que eu digitei aqui no YouTube, ó. Bible Project. Bible Project, que em inglês significa projeto bíblico, projeto Bíblia, o projeto da Bíblia. E digito o nome do livro que eu quero fazer, tá? Bible Project Filemon, que é o livro que nós vamos estudar. E eu vou deixar aqui aberto o Google Docs, que é da onde eu vou escrever. Você pode usar um bloco de nota, você pode usar o seu caderno, a mão, mas você vai precisar responder as perguntas, então você precisa estar aí com alguma coisa aberta, certo? Então vamos lá. Bible Project em português, tá? Tem inglês aqui, toma cuidado, você vai clicar no português. Vamos lá. De Jesus em Colossos. Então, aqui já estava numa parte do texto. Então, esse vídeo aqui é um vídeo que vai mostrar de forma animada em desenhos, o contexto histórico do livro de Filemão. Você já vai ter tudo na sua mão para tornar simples. Essa ferramenta é maravilhosa. Eu vou fazer com você aqui agora como você vai fazer na sua casa para estudar um livro, certo? Então vamos lá. Carta de Paulo para Filemon. Pera aí, pessoal, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou tirar minha imagem aqui da tela, tá? Senão vai atrapalhar o vídeo, ok? Carta de Paulo para Filemon. Pronto, nós já temos uma informação aqui, pessoal. A carta, quem escreveu a carta? Lembra que a primeira pergunta é o quem? A primeira pergunta é o quem. Então é a carta de Paulo para Filemon. Certo? Essa é a primeira informação que a gente tem, ok? Então, presta atenção aí no que eu estou fazendo, tá? Foi escrita durante uma das muitas prisões de Paulo. E é na... Ó, já temos outra informação. Lembra aí do o que ou quando? Então, eu vou colocar aqui, depois eu vou encontrar a informação aonde ela entra perfeitamente. Então, ela foi escrita em um momento onde Paulo estava preso, certo? Na verdade, é a carta mais curta do Novo Testamento, mas não deixe seu tamanho te enganar. Na verdade, é uma das coisas mais explosivas que Paulo já escreveu. Aqui está a história que podemos juntar a partir de detalhes dentro da carta. Filemon era um cidadão romano bem-sucedido de Colossos, que Vamos lá, ó. Filemon era um cidadão romano bem-sucedido que morava em Colossos. Colossos é uma cidade, gente. Se você é uma pessoa que não entende alguma... Por exemplo, Filemon era um cidadão romano bem-sucedido de Colossos. O que é Colossos? Você vai no Google, gente. Beleza? Ok. Colossos. O que é Colossos? Olha lá. Ó, Colossos. Aqui já sai, ó, por exemplo, o que significa a palavra Colossenses. Relativo ao pertencente a Colosso, cidade antiga da Frígia, na Ásia Menor, natural ou habitante de Colossas. Ó, o que é Colossos na Bíblia, por exemplo? A cidade de Colosso ficava na província romana da Ásia, região que hoje faz parte da Turquia. Então, beleza, eu não sabia o que era Colossos, agora eu já sei o que é Colossos. Isso é pesquisar, isso é observar, gente. Vamos continuar. Provavelmente conheceu Paulo durante sua missão em Éfeso e se tornou um seguidor de Jesus. Olha lá. Filemon provavelmente conheceu Paulo em Éfeso. Éfeso é uma cidade que da onde Paulo escreveu a carta de Efésios, tá vendo? E se tornou um cristão. Então ele se converteu provavelmente através de Paulo. Ó. Mais tarde, quando Epáfras, colega de Paulo, começou... Olha outra coisa interessante aqui, ó, tá vendo? Ele fala assim, ó. Olha o que ele fala. Peraí. Se tornou um seguidor de Jesus. Ó, se tornou um seguidor de Jesus. Veja versículo 19. Veja versículo 19, então é para ver o versículo 19 da carta de Filemon. Então vamos lá. Aqui é minha Bíblia, tá, gente? Você também vai ter acesso a isso para você ter no seu computador. Então aqui, ó, na minha Bíblia eu vou colocar Filemon,
Filemon, capítulo 1, porque só tem um capítulo. Vamos ver o versículo 19? Vamos ver o versículo 19. O que ele fala? 19. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que lembre que me deve a sua própria vida. Olha o que Paulo está falando. É claro que não preciso com que você lembre que me deve a sua própria vida. Então, Paulo está querendo dizer, eu preguei o evangelho para você e você aceitou Jesus. E por causa disso, você não vai para o inferno. Por causa disso, você não vai morrer. Então, você me deve a sua própria vida. Um modo de falar. Entende? Você vai entender depois quando você ler a carta o porquê ele falou isso, tá? Vamos continuar. Mais tarde, quando Epáfras, colega de Paulo, começou uma comunidade de Jesus em Colossos... Epáfras e Filemon começam uma igreja em Colossos. Já surgiu outro nome, tá? Epáfras e Filemon começam uma igreja em Colossos. Tá vendo? O certo é, eu não tenho todo esse tempo, gente, senão não vai ser 5 horas de aula. O certo é você ir lá pesquisar quem é Epáfras, tá? Nós não vamos fazer isso agora. Mas você vai lá e pesquisa quem é Epáfras, entende? E aqui, tá pedindo, veja versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 e depois Colossenses 1, 7. Vamos ver? Vamos ver, então. Versículo 1 e 2 daqui de Filemon. Versículo 1 e 2. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Então, a igreja que se reúne na sua casa. Então, Filemon tinha uma igreja que se reunia na casa dele. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Lemos o versículo 1 e 2. Agora, ele pediu para nós lermos o versículo, Colossenses 1,7. Então vamos ler Colossenses 1,7. Colossenses 1,7. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, o Epáfras aparecendo aqui, nosso querido companheiro de trabalho, o qual prestava serviço em favor de vocês como fiel servidor em Cristo. Então, essa parte aqui da carta está falando da mesma igreja, do mesmo povo, que a carta de Filemon. É bom a gente fazer essas conexões, aprender a fazer essas conexões, certo? Vamos lá. Filemon tornou-se líder de uma igreja que se reunia em sua casa. Filemon... Epáfras e Filemon começam uma igreja em Colossos e os dois se tornam líderes dessa igreja que se reúne na casa de Filemon. Então a igreja se reunia na casa de Filemon, porque Filemon era um homem abastado, podia reunir diversas pessoas em sua casa. Como todos os patriarcas domésticos do mundo romano, possuía escravos, um dos quais se chamava Onésimo. Vamos voltar aqui. Patriarcas domésticos do mundo que se reunia em sua casa. Filemon, como todos os patriarcas domésticos do mundo romano, possuía escravos, um dos quais se chamava Onésimo. Filemon era um patriarca, certo? Por isso, tinha escravos. Naquela época, gente, existia escravidão, ok? Não vamos bater nesse ponto, a Bíblia também não cita esse ponto. Filemon era um patriarca e por isso tinha escravos. E o nome de um dos escravos era Onésimo. Isso aqui é muito importante. Surgiu outro nome e esse nome é muito importante dentro da carta. Então, vamos lá. Em determinado momento, esses dois tiveram um conflito sério. Onésimo enganou Filemon de alguma forma. Talvez tenha sido roubo, ou talvez ele o tenha traído, mas não sabemos exatamente. Onésimo, o escravo. Onésimo, o escravo. Onésimo engana Filemon e foge. Não sabemos dos detalhes do porquê, mas pode ser um roubo, pode ser qualquer outro tipo de coisa, mas a Bíblia não cita o porquê, mas houve um engano e houve uma fuga. Depois Onésimo fugiu. Eventualmente, Onésimo chegou a Paulo na prisão, provavelmente para pedir ajuda. E no processo... Então ele fugiu e ele encontrou Onésimo. Onésimo fugiu e encontrou Paulo na prisão. Talvez para pedir ajuda de Paulo. Ok? Pedir ajuda por quê? Ele vai citar. Ele se tornou um seguidor de Jesus e em seguida um amado assistente de Paulo. Porém, quando ele vai pedir essa ajuda,
Onésimo se converte ao Evangelho e se torna um seguidor de Cristo e um assistente na missão de Paulo ao pregar o Evangelho. Ok? Beleza? Vamos lá, depois a gente ajusta no quem, o que, quando, tá? Estou escrevendo aqui de acordo com o que o texto me diz. E assim, Paulo se encontra em uma situação muito difícil e delicada quando escreve essa carta. Ele pedirá a Filemon não apenas para perdoar Onésimo e recebê-lo de volta, mas para aceitá-lo como um irmão no Messias, e não e não mais como um escravo. O que acontece aqui? Por que a carta foi escrita, por exemplo? Por que a carta foi escrita? Nós descobrimos aqui agora. Ele acabou de falar o porquê a carta foi escrita, certo? Foi escrita, deixa eu ver se está em negrito ainda. Foi escrita para Paulo pedir a Filemon que perdoe Onésimo por sua fuga e não só perdoe, mas o receba. Desculpa o erro de português aí, gente. Não como escravo, mas como irmão em Cristo. Gente, só estou transcrevendo o que o texto está dizendo. Veja como ele faz isso. Paulo começa com uma oração. Primeiro, louvando Filemon e agradecendo a Deus pelo amor e fidelidade que ele demonstrou a Jesus e ao seu povo. E então abre o caminho para o seu pedido com esta frase: peço a Deus que a fé que une vocês a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Agora, uma palavra-chave aqui é a parceria, ou em grego, koinonia. Isso significa compartilhamento ou participação mútua. É quando Olha como é importante isso aqui, ó. Não dá pra gente fazer aprofundamento, senão vai dar 5 horas. Mas, por exemplo, ó, em grego, ele usa uma palavra aqui, ó. Oro para que a fé que une você a nós. Ou seja, ele está falando com Onésimo. Nós estamos juntos numa coisa só. E essa palavra vem do grego. Novamente, lembra da questão que o Novo Testamento foi escrito no grego? A palavra koinonia é a palavra que ele usa aqui no grego, que significa compartilhar e participar mutuamente de algo. Isso é importante que você anote, tá? Não vou fazer aqui agora, mas só estou dando as dicas do que você pode fazer aí na sua preparação. 2 ou mais pessoas recebem algo juntos e compartilham, tornando-se parceiros. Paulo está dizendo que a fidelidade a Jesus significa reconhecer que todos os seus seguidores são parceiros iguais, que compartilham juntos o dom do amor e da graça de Deus. Ele está falando que os seguidores, mas recebam como escravo, não como um irmão em Cristo. Então, Paulo está dizendo que todos que creem em Cristo são parceiros iguais. Ou seja, não existe diferença entre ele ser o Senhor e Onésimo ser escravo. Todos são iguais em Cristo. E para Paulo, essa experiência de koinonia entre os seguidores de Jesus não é apenas uma ideia, é algo que você faz em seus relacionamentos, o que leva Paulo a seu pedido. Ele finalmente cita Onésimo. Ele diz que ele se tornou o filho de Paulo na prisão, o que significa que Paulo levou Onésimo para dedicar a sua vida e lealdade a Jesus. E assim, Paulo e Onésimo são agora membros da família no Messias. Ele está servindo a Paulo fielmente na prisão. E mesmo que Paulo queira mantê-lo por perto, ele sabe que este conflito não resolvido com Filemon tem que ser reconciliado se eles afirmam que são seguidores de Jesus. O que leva Paulo ao seu pedido ousado, que Filemon receba Onésimo de volta, não mais como um escravo, mas como um irmão amado no Senhor. Este é um pedido muito ousado. Sob a lei romana, Filemon tinha todo o direito legal de punir ou mandar prender Onésimo. E Paulo não está apenas pedindo-lhe para perdoar Onésimo, mas para receber de volta seu ex-escravo em Colossos como um igual social, como um membro da família. Isso é... Olha que louco isso, tá vendo? Paulo, Filemon tinha o direito de mandar prender e castigar Onésimo. Mas Paulo está pedindo não só para perdoar, mas para recebê-lo
como um irmão, ou seja, não mais como escravo. Paulo está pedindo para libertar Onésimo da escravidão. Agora imagina você comigo. Onésimo foge e a recompensa que Paulo está pedindo para Filemão fazer é não castigar e, além de tudo, perdoar e liberar da escravidão. Isso é muito mais do que gentileza, isso é inédito. É libertar um escravo. E ele está mostrando aqui, que naquela época, na sociedade romana, isso é algo totalmente utópico. Não existia isso. Não existia um comportamento desse de um patriarca, de um rico para com um escravo. E depois tratá-lo como um membro da família. Isso perturba o status quo da ordem social romana. Por que Filemão deveria fazer uma coisa dessas? E aqui Paulo faz uma jogada brilhante. Ele lembra a palavra-chave da oração de abertura. Ele diz, se você realmente é meu parceiro, é aquela palavra grega koinonia novamente. Então receberá Onésimo como se ele fosse eu. E se ele te ofendeu ou te deve alguma coisa, ponha isso na minha conta e eu pagarei. Nesse pedido, vemos o coração da mensagem do Evangelho de Paulo sendo encenado. Antes de mais nada, é sobre reconciliação. É como ele disse aos Coríntios. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, sem contar os pecados das pessoas contra ele. Então, nessa situação, Paulo está se colocando no lugar de Jesus. Ele absorverá as consequências do erro de Onésimo. Ele pagará qualquer custo para poder se reconciliar com Filemão. Mas a mensagem de Paulo era mais do que um negócio legal. É também sobre koinonia. Onésimo, Filemão e Paulo são todos iguais perante Deus. Todos compartilham a mesma necessidade de perdão. E assim, diante da cruz, todos são iguais, o que significa que Filemão e Onésimo não podem mais se relacionar como mestre e escravo. Eles são membros da família, eles são irmãos em Cristo. Você viu até agora, né? Paulo pede para que Onésimo receba, para que Filemão receba Onésimo e para colocar na conta de Paulo o preço da dívida que Onésimo deve. E como o narrador do vídeo nos mostra que Paulo ele está fazendo ali a representação de o que Cristo fez conosco, que nós merecíamos o inferno, mas Cristo morre em nosso lugar e coloca na conta dele todos os nossos pecados. Paulo está mostrando na prática como viver o evangelho como Cristo vive. Compreende? E ainda nos mostra que koinonia, que é compartilhar, que é partilhar, que é a fraternidade entre nós, todos nós agora somos irmãos em Cristo. Então não existe o maior, não existe o menor perante a Deus. Todos somos iguais. Então não deveríamos tratar uns aos outros como posições, como hierarquias. Entende? Vamos lá, continuando. Como Paulo disse a Filemão e a toda a igreja de Colossos, na nova família de Deus, as pessoas não são gregas ou judias, nem circuncisas ou incircuncisas, nem estrangeiras ou bárbaras, escravas ou livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo encerra a carta afirmando a sua confiança de que Filemão fará mais do que o pedido de Paulo. E ele pede para que prepare um quarto de hóspedes, porque quer visitá-lo assim que sair da prisão. E então, com algumas saudações finais, Paulo encerra a carta. A carta de Paulo para Filemão é poderosa por muitas razões. É a única carta em que Paulo não menciona explicitamente a morte ou ressurreição de Jesus. Isso não é um descuido. Ele não precisa explicar a cruz com palavras porque está demonstrando isso através de suas ações. Paulo está incorporando aqui o significado da cruz. Ele tornou-se no lugar através do qual Onésimo e Filemão são reconciliados com Deus e depois uns com os outros. Essa carta também nos mostra que as implicações das boas novas sobre Jesus são extremamente pessoais e nunca privadas. O fato de Filemão e Onésimo serem agora irmãos em Cristo faz com que o seu relacionamento de senhor e escravo seja totalmente irrelevante. A família do povo de Jesus é o lugar onde todos são beneficiários da graça de Deus. É um novo tipo de sociedade, ou uma nova humanidade, como ele a chama na carta aos Colossenses, onde o valor e o status social das pessoas não é definido por raça, gênero, classe social ou econômica. Em Cristo há simplesmente novos seres humanos que são iguais, que compartilham juntos a misericórdia de cura de Deus através de Jesus. E é disso que se trata a carta de Paulo a Filemão.
Terminamos. Magnífico, não é? Então vamos fazer o seguinte, vamos responder as perguntas. Espera aí. Ó, quem, o que, onde, quando e por quê. Quem? Carta de Paulo para Filemão. Então esse é o quem. O que? Vamos responder o que? O que aconteceu para que a carta fosse escrita? Então, o que aconteceu para que a carta fosse escrita ou o que nós vamos encontrar na carta? Filemão, Onésimo, escravo de Filemão, fugiu, o enganou e fugiu. Encontrou Paulo e neste encontro se converteu. Pediu auxílio de Paulo para intermediar a relação dele com Filemão. Tá, então esse é o que aconteceu. Agora, por que a carta foi escrita? Que é baseada de Paulo escrevendo, pedindo que Filemão receba Onésimo, não mais como um irmão, não mais como escravo, mas como um irmão. Vamos ver as outras? Como foi escrita? De fato, como foi escrita? Aqui ele não nos responde essa pergunta, nós precisaríamos pesquisar mais, tá? Como foi escrita no sentido Paulo escreveu, foi outra pessoa que escreveu e Paulo apenas ditou. E o como aqui eu colocaria assim. Foi escrita diretamente da prisão. Eu colocaria apenas isso. Quando foi escrita? Aqui não tem a data específica, mas nós encontramos aqui, ó. Eu vou ver aqui com você. Quando? Vamos ver se a gente encontra essa informação no Google. Vamos ver. Em que data foi escrita a carta de Filemão? Ó. Quando foi escrita? A Epístola de Filemão foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso pela primeira vez em Roma, aproximadamente entre 60. Ó. Foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso pela primeira vez em Roma, aproximadamente entre 60 e 62 depois de Cristo. Talvez você fale, Abner, para que essa informação agora? Essa informação será importante lá na frente, quando você tiver mais conhecimento. Quando você tiver conhecimento mais do contexto histórico. Então, você vai saber provavelmente o que estava acontecendo no mundo romano, naquele mundo entre 60 e 62 depois de Cristo. E aí você vai conectar essa informação. Ok? Mas o que é importante agora é que você escreva. Onde? Acho que só falta o onde, né? Onde? Onde foi escrita? Novamente. Onde foi escrita? Na prisão de Roma. Ok? Para ser levada a Filemão em Colossos. Nesse caso, você indo mais profundo, você pode compreender, tipo assim, qual é o contexto histórico, por exemplo. Vamos colocar aqui. Qual o contexto histórico de Roma na primeira prisão de Paulo? Olha lá. Aí você vai começar as suas pesquisas, tá? Outro ponto é qual o contexto histórico da cidade de Colossos quando Filemão era vivo. Por exemplo, tá? Ó, qual o contexto de Colossenses? Qual o contexto da carta de Filemão? Quem foi esse homem na Bíblia? Filemão. Exegese de Filemão. Aí você vai, ó. Exegese de Filemão, contexto histórico. Por exemplo, aqui, ó. Ó, a carta de Filemão é uma das que foram escritas enquanto Paulo estava preso em Roma. E aqui, ó mais informação, tá vendo? Ó mais informação.
Aqui é pesquisa, aí entra no âmbito, pessoal. Aqui, ó, você vai entrar no âmbito da pesquisa pessoal, tá? Pesquisa pessoal. Nós estamos usando a ferramenta Bible Project, mas você pode entrar no âmbito da pesquisa pessoal e vai embora, e vai embora. E a introdução do livro. A introdução do livro a gente encontra também em sites específicos ou em livros específicos. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o livro que eu aconselho você comprar do Meyer Perman, tá? Na verdade, eu vou digitar aqui. Se você já... Ó, o nome do livro é Através da Bíblia, livro por livro. O nome do autor é Meyer Perman, tá? Esse livro tem a introdução de todos os livros da Bíblia, tá bom? Inclusive Velho Testamento. E aí? Então, isso aqui foi um estudo do contexto histórico, é um estudo do contexto histórico dentro de um vídeo animado que tem na ferramenta Bible Project. Maravilhoso. E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos ler a carta de Filemão juntos, é um capítulo só. Vamos ler essa carta juntos? Aqui, ó, nessa ferramenta que eu tenho, tá vendo que tem todas as linguagens aqui em cima? Eu vou colocar o link dessa ferramenta e você pode baixá-la, ela é gratuita, tá? Vamos lá. Não, eu estou em Colossenses aqui, gente. Pera aí, deixa eu ir para Filemão. Vamos lá, vamos ler Filemão, gente. Leia comigo, abra sua Bíblia aí. A minha linguagem é a linguagem NVI, que é a que eu mais gosto, tá? E nós vamos escolher um texto aí para tentar fazer uma observação maior. Então vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então aqui nós já vemos, ó. Timóteo estava com Paulo também, ó. A você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Ó que louco. Nós já vemos aqui, ó, que Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ele estava com Timóteo quando ele escreveu. Então se ele estava com Timóteo, e também estava com Onésimo, porque Onésimo estava com ele. Então era Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, Onésimo e Timóteo estavam juntos. É legal que aí você vai construindo uma imagem, tá vendo? Ó, ao Filemão, e Filemão tinha com ele a irmã Áfia, Arquipo, e também toda a igreja que reunia na casa dele. Então era para todo mundo ler. E depois, o que você pode fazer? Estudar quem é Áfia, estudar quem é Arquipo. Tudo isso vai trazer informação e contexto para você, tá? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Aqui é importante, ó, por todos os santos. Isso aqui já vai uma dica. Aqui eu gosto das cartas porque todos os santos. Aqui nos dá a clareza de que não somos pecadores. Toda vez que Paulo vai citar as pessoas, os santos aqui, é todos os cristãos, gente. Todo que se converte em Cristo é santo. Entende? Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Gerei por quê? Ele se converteu através da pregação de Paulo. Filho por quê? Porque como Paulo ganhou ele para Jesus, se tornou um filho espiritual, certo? Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, lembra daquela palavra koinonia que ele falou lá, parceiro, aqui está a palavra, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe devo alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho. Olha aqui, lembra aquele ponto lá? Ó?
Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Provavelmente eu escrevo de próprio punho, 2 pontos, eu pagarei. Provavelmente ele escreveu só essa parte de próprio punho. E se ele estava com Timóteo, talvez seja Timóteo que esteja escrevendo e Paulo ditando. Então aí, isso aqui, claro, pessoal, nós estamos... cadê? Eu não estou achando aqui... Peraí, aqui. Ó, aqui no como, agora nós temos, ó, Paulo estava ditando, porém escreveu uma frase de próprio punho, que é eu pagarei, coloque na minha conta. Provavelmente quem estava escrevendo era Timóteo, mas aqui é claro que é provavelmente, pessoal, nós não temos certeza, tá? Paulo estava ditando, gente. Tá em erro de português, mas deixa pra lá. Deixa eu ver agora, vamos para a Bíblia. Ok. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe de certo que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Tá? Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Olha que informação legal. Então ele estava especulando. Algo acontecia naquele momento que dava a entender que Paulo seria solto da prisão. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, Epáfras de novo aqui, meu companheiro de prisão, por causa de que Jesus envia-lhes saudações. Então, provavelmente, Epáfras estava junto com eles também, tá? Assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aí apareceu agora Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Olha que legal, aqui eu já mudo de opinião. Talvez quem estava escrevendo era Lucas, porque Lucas é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então provavelmente ele possa ter escrito também, mas isso não vai fazer muita diferença para nós. É legal para termos mais informações, certo? Então olha o que nós fizemos aqui. Nós fizemos um estudo total do contexto histórico. Claro, gente, dá para escrever muito mais coisas, mas pessoal, isso aqui é uma aula, não dá para ficar com vocês 3 horas, certo? Então aqui foi um estudo que a gente fez em cima do vídeo de Filemão. Aí nós lemos o livro de Filemão. Outra coisa que dá para você fazer é introdução do livro de Filemão. Enquanto você não tem os livros o livro através da Bíblia, livro por livro. Então, introdução à epístola de Paulo a Filemão. Aí você só tem que tomar cuidado, pessoal, para você não pegar como é que fala? Às vezes tem tipo outras religiões, às vezes você é um cristão protestante e o texto está no católico, às vezes na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Então você tem que tomar cuidado com isso. Estilo adoração. Esse site aqui eu gosto bastante. É um cara que é bom na questão da escrita. Eu já li alguns artigos dele. Olha aqui como está completinho o estudo de Paulo a Filemão. A epístola de Paulo a Filemão. Quem foi o autor, qual data e ocasião em que a data foi, destinatários e público original da carta, propósito e características, esboço da epístola a Filemão. Quem escreveu é o que você está fazendo, certo? E o que ele fez aqui, gente, é o que você vai fazer com as suas próprias palavras, tá? Autor, quem escreveu a epístola de Filemão, data e ocasião, quando e onde foi escrita a epístola de Filemão. Destinatários da epístola de Paulo a Filemão, propósito, tema e característica da epístola de Filemão. Esboço da epístola de Filemão. Tá vendo? Você encontra aqui muita coisa para você estudar, certo? Então, nós fizemos tudo isso e depois nós lemos. Então vamos voltar aqui, pessoal, para ficar claro para você. Ler a introdução do livro é uma das formas. Ali você viu a introdução do livro naquele site ali, porém, você pode comprar o livro, é uma coisa de R$35, R$40 esse livro, você pode comprar pela Amazon ou qualquer forma aí.
usar a ferramenta Bible Project de vídeo, que foi o que nós fizemos, e fazer uma pesquisa pessoal. Pesquisar e pesquisar. Depois lembra de comparar as traduções, gente? Comparar as traduções. É isso que nós vamos fazer agora. Então vamos pegar uma da parte, não vamos ler o livro todo em diversas traduções, né? A gente não tem todo esse tempo. Então, vamos pegar um texto aqui dentro e vamos comparar diversas traduções. Ó, deixa eu ver uma parte importante, ó. Deixa eu ver uma parte talvez que... Aqui, ó. Vamos pegar essa parte aqui, ó, versículo 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo na base do amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Pô, mano, o que Paulo quis dizer com isso? Vamos dizer assim, ó, o que Paulo quis dizer com isso? Que eu tenho liberdade para dizer para você cumprir o seu dever. Vamos tentar fazer em diversas linguagens? Aqui é NVI, gente. Agora eu vou colocar na linguagem da Bíblia viva. Ó. Agora eu quero pedir-lhe um favor. Eu poderia exigi-lo de você no nome de Cristo, porque isto é exatamente o que você deve fazer. Porém, eu amo e prefiro apenas pedir-lhe. Eu, Paulo, agora um velho e aqui na prisão por causa de Jesus Cristo. Ó, eu poderia exigi-lo no nome de Cristo, porque isso já era o que você devia fazer. É isso que ele está querendo dizer. Você já deveria ter feito isso pelo fato de entender que todos somos iguais em Cristo. Mas eu vou pedir, eu não vou exigir. Ó, que legal, tá vendo? Agora vamos para a linguagem de hoje, ó. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Ó, como seu irmão em Cristo, eu não estou me colocando no papel aqui de apóstolo, de autoridade sobre sua vida. Como o irmão em Cristo, eu tenho o direito de exigir de você o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus e agora também prisioneiro por causa dele. Outra linguagem que nós vamos ler agora, que é o que eu sempre falo muito, é a linguagem a mensagem. É esse MSG aqui, gente. Ó. Vamos ler. Aqui ela divide um pouquinho diferente. Ó. É pensando nisso que vou pedir um favor a você. Estou aqui, gente. Ó. Na condição de embaixador de Cristo e agora prisioneiro por causa dele. Eu não hesitaria em ordenar, se fosse necessário. Mas prefiro fazer um pedido pessoal. Aqui na prisão adotei um filho, digamos assim. Não, acho que é só esses dois aqui, né? Versículo 8 e 9. Seria isso? Deixa eu ver. Isso, versículo 8 e 9. Tá vendo como escreve diferente? Na mensagem? Legal. Agora vamos para as linguagens um pouco mais formais, tá? Formais, ó. Aqui, ó. JFA, João Ferreira de Almeida. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Tá vendo? Numa linguagem um pouco mais formal. Deixa eu ver essa aqui, ó. ARCA, Almeida, Revista Corrigida e Anotada. Ó. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por caridade, ele já usa a palavra caridade e não amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, também agora preso de Jesus Cristo. Tá vendo? Nós conseguimos comparar diversas, aí tem aqui, ó, Almeida Corrigido e Fiel, João Ferreira de Almeida Brasil, enfim, tem diversos textos aqui que você pode ler e comparar para trazer uma clareza maior para você, certo? Então nós fizemos a prática aqui, gente. Nós fizemos essa prática junto. Eu fiz junto com você, é isso que você vai fazer na sua casa. Você vai responder, vai ter perguntas, tá? Vai ter perguntas nessa aula, você não vai fugir das perguntas não. Trate de responder as perguntas. E também você vai precisar praticar isso aí. Vai abrir um livro, você vai escolher um livro. Então, por exemplo, você vai escolher o livro de Judas, outro livro com um capítulo só. Vai fazer tudo o que eu fiz. Pausa, assiste o vídeo junto, pausa, faz com você mesmo. Depois pega uma carta tipo 1ª, 2ª e 3ª João, que todas juntas dão 5 capítulos só. Faz com 1ª, 2ª e 3ª João. Quanto mais você fizer,
mais você vai ficar craque na Bíblia, mais você vai aprender a ler a Bíblia, mais você vai compreender os textos bíblicos, mais você vai ter experiências com o Espírito Santo. Então tá na sua mão agora. Eu te dei aqui, ó, eu te dei o segredo. Essa é a aula mais importante, porque a aula da interpretação, depois que você faz uma boa observação, interpretar é tranquilo. Depois que você faz uma boa observação, correlacionar é tranquilo. Depois que você faz uma boa observação, aplicar vai ser tranquilo. E assim você vai aprender a mudar a sua vida. Você vai se tornar uma pessoa poderosa que não vai ser enganado por líderes religiosos. Você não vai ser enganado pelo diabo, tirando coisas do contexto e trazendo à sua mente mentiras. Então você vai aprender por conta própria como ser um questionador, como ser um pensador, como ser uma pensadora. Ok? Então agora está nas suas mãos e até a próxima aula.